No dia 5 de agosto de 2021, os astrônomos informaram que detectaram um novo um planeta em zona habitável com metade da massa de Vênus. Então, o corpo rochoso pode ser um mundo oceânico com até 30% de sua massa composta de água e está localizado em um sistema que orbita a estrela L9859 a 35 anos-luz de distância. Pois é, mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer uma resenha rapidinha de um filme chamado Órbita 9. Vamos ver o que o filme revela. Então, o filme Órbita 9 está na Netflix e é um chamado de drama romântico, isso é questionável, né? De ficção científica, na verdade, de 2017, que surgiu na Espanha, porque é um drama espanhol, em 7 de abril de 2017. Estrelado por Clara Lago e Alex Gonzalez, e dirigido por Hatem Kreisch, qualquer coisa assim o nome dele. Em sua estreia como diretor, eu acho que ele podia ter deixado só o script, ou melhor, talvez nem ter escrito o script, mas, bom, com certos comentários à parte, eu vou dizer já já porque eu acho que ele tinha que melhorar. Bom, o objetivo do filme, nitidamente, é dar para a Netflix aquilo que ela anda pedindo. Filmes série B, sempre com roteiros capengas, nunca com uma precisão que você diga, esse é um bom roteiro. Muito pelo contrário, sempre cheios de falhas e apenas uma ideia central, mal desenvolvida, personagens em geral também não desenvolvidos, mas com um implante, que é por isso que eu estou fazendo a resenha, não é porque o filme é ruim, e sempre que há um implante, você sempre aproveita esses filmes, mas o implante é porque estão fazendo a cabeça da humanidade em vários níveis. Então, um deles é: temos que sair do planeta. O planeta está ficando inabitável. Nós, humanos, estamos destruindo o planeta. E, em função disso, toda essa manipulação e condução para criar um conceito na cabeça das pessoas, ao invés de fazer o certo, né? Ao invés de jogar toda a verba que existe no planeta para melhorar as condições. Então, para de usar combustível à explosão e usa a implosão, que é a base de, por exemplo, energia de plasma, né? Que já se conhece essa tecnologia desde os anos 40 com grande capacidade de produção e muito fácil, aliás, né? Você pode ter um motorzinho em casa e com esse único motorzinho você cuida de todas as suas necessidades com custo praticamente zero. Claro que eles não iam querer, os donos do mundo, que você fizesse isso. Então, está sempre conduzindo a sua cabeça para acreditar que tudo vai acabar, que tudo é escasso e que tudo produz coisas ruins e que a humanidade, quanto mais tiver, mais coisas ruins, por causa do número de pessoas na Terra, vai produzir. Ninguém fala que a Terra é habitada só em 3% de sua área como um todo, né? E que todo esse resto está vazio. Não, é impossível o número de pessoas na Terra, já é inaceitável. Claro que não, cabe muito mais, e muito, muito mais. A questão é outra, como se utiliza isso, e muita gente também fica muito difícil de controlar. Então, todo esse processo de implante faz com que as pessoas não entendam e recebem informação contrária. Então, a moda agora é a vamos sair do planeta. Então, obviamente, essa grande fortuna que se gasta e essa grande poluição que se faz testando foguetinhos para subir, né? Então eles falam que você não pode usar o seu carro porque você está fazendo mal para o planeta por causa do combustível, a explosão, mas a turminha fica pegando o foguetinho para ver lá de cima como é que está o planeta aqui embaixo, como fez o senhor Amazon, né? E isso ninguém se toca, né? E continua deixando acontecer. Ninguém se toca de que eles estão gastando combustível de monte e nós é que não podemos. As restrições serão sempre sobre nós e nunca sobre eles. Acorda, né? Porque é dessa forma. Mas voltando ao contexto do Órbita 9, que eu estava falando sobre o script, a questão de um script que não
tem precisão. Então, eu vou dar um resumo aqui para vocês, vocês vão entender como é tudo muito infantilizado, mas os implantes são inseridos, e tem vários deles aqui. Então, a história é sobre Helena, uma mocinha de 20 e poucos aninhos, que viveu toda a sua vida na Estação Espacial Órbita 9. Então, até lá, você acha que ela realmente está no espaço, numa nave, onde seus pais haviam contado a ela, por vídeo de arquivo, a intenção de cometer suicídio, indo embora da nave para que Helena pudesse sobreviver, por causa que eles estavam com esgotamento de oxigênio e o nível de oxigênio não ia aguentar lá os 40 anos ou qualquer coisa assim, que iam levar para chegar até o tal do planeta que era habitável, para onde várias naves foram, e a nave dela, especificamente, teve-se essa falha do oxigênio. Então, o computador tem lá uma inteligência artificial chamada Rebecca, mas é só de voz, que supostamente apenas por voz cuidou de um bebê. O que eu acho fascinante. Como é que o bebê se virou com apenas uma inteligência artificial com voz? Porque aquela I Am Mother, que eu também fiz uma resenha para vocês, era uma robô que fazia coisas, né? Essa daí não, é só uma vozinha. E o bebezinho ficou lá e cresceu, aprendeu a comer, se virou, aprendeu a plantar e realmente nonsense. Mas aí, com os níveis de oxigênio baixos, outra espaçonave, enfim, atraca com a dela, né? Encaixa lá e sai um engenheiro de manutenção, bonitão, jovem, chamado Alex, que embarca para reparos. Frio, feito um iceberg, treinado para não ter muita comunicação. Ele vai lá, entra e começa a fazer os reparos necessários lá dentro e faz a simulação, porque estavam enganando ela, de que o oxigênio agora então estava passando a ser normal. Então ele passa lá muitas horas e acaba indo dormir sem a companhia dela, porque ela queria jantar, afinal de contas ela não tinha contato com humano nenhum. E à noite, enquanto ele dormia ou estava prestes a dormir, ela vai lá, né, e acaba seduzindo o rapaz, porque era a única chance que ela tinha de um contato físico. Então acontece aquela coisa, né, típica de filme, que não aparecem as cenas, e do dia seguinte, então, ele retorna para a nave, diz para ela que sentia muito o que tinha acontecido entre os dois, e ela dizendo eu não, né, porque obviamente era a única chance do contato que ela tinha com o humano, até que ela tivesse uns 40 anos, supostamente. Então a Alex vai embora, parecendo um enganador de mocinhas, friozão, tipo, obrigada senhora, até logo senhora. Fecha a portinha e você esperando então que a nave dele saísse, mas ele não tem nave, ele pega um corredor de concreto, pega um elevadorzinho e emerge na superfície da Terra em um complexo protegido por uma floresta no meio do mato, aonde então a suposta nave estava debaixo da terra, dentro de um, sei lá, um sistema de container. Aí ele vai, pega a sua picape e dirige até um prédio principal e se apresenta ao seu chefe malvadão chamado Hugo, chefe de um dos 4 locais da Terra que fazem experimentos com humanos no interesse de uma eventual missão para chegar a tal planeta chamado Celeste, um planeta habitável orbitando Alpha Centauro, parece perdidos no espaço, né? Então, orbitando Alpha Centauro desde que os oceanos da Terra estão envenenados, né? Então, Hugo se reporta a Catherine, que é a diretora do programa mundial, e parece também, tipo, alguém extremamente do mal, né? Então, a chefona é essa Catherine, Hugo se reporta a ela e ele é obrigado sempre a fazer as coisas que ela manda, todos eles com baixíssima consideração para com os humanos. O que acontece é que Alex é treinado para lidar com essas pessoas, então existem várias órbitas, né? E Helena é a órbita 9, então ele é treinado para lidar com elas sem emoção, e lhe é dito que essas pessoas são clones. Portanto, são clones de pessoas que existiram há 20 anos atrás e que não estão mais na Terra, e que, portanto, são clones. Aí vem o outro implante. E como clones, parece aquela consideração da outra resenha que eu fiz, chamado de A Ilha
né, com a Scarlett Johansson, onde as pessoas então criavam seus clones para transplantes de peças, fígados, coração, qualquer peça que elas precisassem, elas matavam o clone, retiravam as peças, porque afinal de contas são clones. A consideração é uma coisa é um ser humano, é outra que tem RG, que pagou uma conta, e a outra coisa é o clone, que não tem RG, não pagou a conta, então é um bicho, né? Essa consideração se dá hoje aos fetos quando se fala em aborto e se está dando cada vez mais a diferenciação humana em vários níveis que estão surgindo agora e vão surgir a cada vez mais, que são as divisões entre os escolhidos e os não escolhidos. Por exemplo, as coisas da picada de abelha. Então, a turma legal e a turma que está contra a picada de abelha, a turma mal. Então, esses vão ter menos consideração e os outros vão ter mais consideração. Não importa se os que estão tomando a picada da abelha vão viver no máximo 5 anos, né? Mas eles não sabem ou não aceitam. E os outros que poderiam viver mais serão eliminados de alguma outra forma. Então, é assim, é como se esse jogo da consideração humana tivesse que ter alguma coisa impressa para dizer quem vale e o que não vale. É mais ou menos isso que eles imprimem em órbita 9 e ninguém discute o assunto, nem mesmo Alex, né? Então o que acontece é que Alex começa a se apaixonar pela moça apenas por uma pequena situação de vivência, ele passa a observá-la dentro lá de seus equipamentos, porque ele observava todas as cápsulas que ele quisesse, porque ele era o engenheiro de tudo aquilo lá, e portanto ele tinha as câmeras instaladas e acessava via remoto. Então ele começa a acompanhar Helena via computador, né? Diariamente, e isso vai levando a um estado de paixão muito mal explorado emocionalmente, o perfil do personagem no filme. Mas o que importa aqui, para vocês entenderem, são os implantes que o filme vai colocando, né? Aí vem mais um implante. Alex visita a terapeuta, porque então ele estava lá com problemas, né, sem saber o que fazer, como fazer, se deveria ou não tirar a Helena de lá, daquela situação onde ela estava. E ele tinha uma terapeuta chamada Silvia, onde ele se consultava dentro de uma caixa, onde tem uma tela, e a terapeuta está atrás da tela, e ela aparece com um lobo, acho que era aquilo lá, uma raposa, qualquer coisa assim, e com aquela imagem infantilizada de uma raposa conversando com ele. Veja bem, esse é outro implante que está acontecendo. A ideia é conduzir as pessoas àquele metaverso que o Zuckerberg, robozinho, porque para mim ele é um androide, está pregando para as pessoas agora, entregando que, nós vamos interagir através de um metaverso, né? Então esse metaverso vai convencendo as pessoas a uma realidade virtual, uma realidade de imersão, de upload de você mesmo, que é o que eles estão fazendo, retirando as informações. Então, quando o Alex vai visitar a sua terapeuta, não há mais um contato humano, e sim um contato com um projeto artificial que nem aparência mais humana tem. Então, nós temos um projeto zoomórfico infantilizado, numa cabine separada, nenhum contato humano, o que é interessante, que embora não tivesse contato humano, a própria terapeuta, a Silvia, resolve ajudá-lo, sendo que ele nunca nem sequer a tinha visto. É muito interessante que os que têm contato humano se veem, não têm emoção, e aquela que estava por detrás da raposinha passa a ter emoção e quer salvá-lo e ajudar o casalzinho. É muito engraçado o desequilíbrio do padrão que é colocado ali na construção dos dados, né? E tem mais uma coisa importante, que é a questão da Helena estar enclausurada, sozinha, sendo jovem. Então, esse é mais um implante. Parece que deram uma lista de implantes para esse diretor e escritor desse filme, com vários pontos em comuns daquilo que estão implantando hoje, incansavelmente, em tantos filmes que você vê se repetir o mesmo padrão. Tá, a falta de precisão, a falta de lógica, a falta de raciocínio, a falta da construção emocional, os personagens estão sempre desconstruídos emocionalmente, o isolamento dos personagens, né?
a interação com um sistema artificial, essa questão de estar enclausurado e parecer algo normal, o descarte fácil de um ser humano com essa classificação. Então, esses aspectos todos se repetem. Se você tomar uma listinha do que eu estou falando aqui, você vai reconhecer isso constantemente nesses pseudofilmes, pseudoficção científica, aparecendo sempre esses padrões. Então essa parte acontece muito rápido, Alex vai até a órbita 9, resolve salvar Helena, retira ela de lá, ela sai de lá com muita facilidade, que também é outro erro, a menina nunca tinha saído de um cubículo e passa ao mundo externo, as árvores, o mundo, e sem problema nenhum. Então parece que ela já se adaptou àquele mundo, coisa que não seria assim, quem está enclausurado não conseguiria nunca entrar no mundo externo assim e de cara se adaptar. Até visualmente ela teria problemas de visão de longo prazo. Bom, aí ele leva ela para casa, aí diz que manipulou as câmeras para que o pessoal do órbita 9 lá da central visse sempre as gravações anteriores e eles iam demorar muito, muito tempo para se tocar, porque essas gravações iriam simplesmente jogando a anterioridade das imagens, e como eles não interagiam com ela, e sim, e unicamente através das câmeras observavam, o que é um absurdo, ele diz assim, não, a inteligência artificial que está lá só funciona dentro com você, então eles não têm dados de nada, os únicos dados que eles tomavam e recebiam os dados de saúde de Helena, que ela tinha que fazer as medições, como se eles só tivessem interessados em dados de saúde, o resto eles não monitoravam, mas tudo bem, vamos acreditar que é assim. Aí, o que acontece, o Alex leva, então, Helena para conhecer seus amigos e tem um amigo médico lá, um especialista, um pesquisador, que quer fazer algumas análises nela para ver como é que ela estava de saúde, porque ela estava com uma erupção cutânea. Faz análise e percebe que Helena estava grávida também e diz para o Alex que ela estava grávida. Então a coisa começa a mudar nesse aspecto, mas Helena já tinha saído para investigado ali nos documentos do Alex e tinha encontrado o endereço daqueles que supostamente eram os pais dela, embora ele disse para ela que não eram os pais dela, mas ela vai atrás deles, que é incrível que uma mocinha que nunca tinha andado de trem, metrô, essas coisas, nunca tinha visto essas coisas na frente dela, ela se vira que é uma belezura e chega até os pais dela, que não eram os pais dela, e conversa com eles. Claro que a reação da cientista mãe foi melhor, e a reação do suposto pai, que não era pai, porque eles não eram, chama então a turma lá do Hugo e eles vão atrás dela, acabam capturando, o Alex tenta salvar aquela história toda, e só para encurtar a situação, tá cheio de spoiler, tá, pessoal? Se você quer ver e não quiser saber o final, então pula essa parte, que vai agora. Então o Alex vai, negocia com o Hugo a situação da Helena. Ela estava grávida e que então a saída era a seguinte, já que eles iam se livrar da Helena, porque ela havia se tornado imprestável, já que a chefona do Hugo tinha dito que, como as leituras dela, ao sair da cápsula, já se tornaram não interessantes para eles, eles iam se livrar dela. Quer dizer, o Hugo é bonzinho, matou já a psicóloga, que matou lá a psicóloga que tentou ajudá-los, iria matar, descartar, que foi o termo, a Helena. Então, o Alex sugere que eles monitorassem o nascimento de um bebê que ele iria para a cápsula com a Helena, iria ficar com ela lá até que o bebê nascesse e eles iriam liberar quando achassem que fosse o caso. Quer dizer, uma coisa meio estranha. Então, rapidamente isso acontece, eles vão lá para dentro da cápsula e o filme acelera e mostra sei lá, não contei o tempo, mas aproximadamente uns 10 anos, 12 anos depois, mais ou menos 12, a cápsula abre, uma menina sai da cápsula, Hugo está lá fora e um monte de gente mais velha ali do lado esperando a menina sair, um Hugo feliz que a menina saiu da cápsula, como se ele fosse bonzinho, a menina dá um tchauzinho e vários foguetes estão saindo da Terra. Isso significa que eles aceleraram o processo, talvez não precisou dos 20 anos, e os foguetes estavam tirando as pessoas da Terra perdida. Atrás dela vem mais gente, a gente não sabe se é
o pai, a mãe, ou se são os dois, não importa, só joga a imagem dela e alguém saindo atrás, provavelmente os dois saem junto com ela. Então, o filme quer te dar mais um implante aí, que o sacrifício de um, ou alguns, no caso, eram vários lá, né? Dentro do órbita 9, então eram várias cápsulas, vale a pena. Então, se nós tivermos que usar os seres humanos como cobaias, nós usaremos em benefício dos outros. Dos outros quem? Então, mais ou menos isso tem a ver com a picada de abelha agora, que tem vários objetivos. Uma delas é pesquisa científica, né? E para você entender isso, precisa fazer outros cursos meus para poder te explicar. Mas, porque, obviamente, a vacina é experimental, né? Então, olhando só por esse lado do nome, já se chama de pesquisa científica e sacrifícios se fazem frente a isso. Tem mais um dado aqui que é interessante, que tem a ver com o termo sacrifício, que é a missão Apollo 1. Então, primeira missão Apollo se tornou um ato sacrificial. Então, os astronautas, os 3 astronautas, morreram queimados dentro da cápsula. Eu conto todos os detalhes dessa missão Apollo 1 no curso da primeira aula do curso A Origem, para que vocês possam ter ideia de que muitas coincidências simbólicas ocorreram ao mesmo tempo, mostrando o padrão sacrificial proposital do sistema. Então, quando você olha bem a questão desse filme, Órbita 9, você tem uma apresentação de um sacrifício mais light, até certo ângulo, porque está sem morte, né? Exceto da psicóloga que estava no meio da história, mas apresenta também o sacrifício necessário. Então, a primeira coisa que se faz para que algo seja realizado dentro do campo desses senhores que se apresentam como os donos do mundo e que dominam a realidade econômica, política e religiosa do planeta, é apresentar a questão do sacrifício. Se você quiser entender essa questão, né, da Apollo 1, está no curso A Origem, ok? Então é isso, pessoal. É uma resenha muito bacana, mas é uma questão de abrir os seus olhos para você começar a encontrar os mesmos padrões em outros filmes, ok? Um abraço para você e até a próxima resenha. Tchau, tchau.